aí, como é que você tá? Ei. Podcast Caos Corporativo na área. Aqui é Amanda Costa. Anderson Barros aqui com vocês. Ai, desculpa. E eu não sei onde eu tô. Eu tô em São Paulo já ou tô em São Paulo. Lins? Você acabou de voltar da TD. Você acabou de voltar. E aí, como é que você tá? Podcast Caos Corporativo na área. Aqui é Amanda Costa. Anderson Barros aqui com vocês. Voltamos de New Orleans da TD. Curtiu aí todo o movimento que a gente fez? Bora começar mais um A gente tava episódio. de férias, Alberto? Não, olha, bom tema pra hoje. O que a gente vai falar sobre hoje? Inclusive sobre isso. Já fizeram o gancho aí muito bem, meninos. Que bom ter vocês de volta aqui depois dessa belíssima cobertura na ATD, o maior congresso de treinamento e desenvolvimento do mundo. Yes. Parabéns. Thank you. Bom, nós vamos hoje falar sobre uma palavrinha nova. Uma palavrinha nova Buzzword. que surge aí no mercado. Rushcation. Ou férias silenciosas. Uma nova tendência para os trabalhadores que têm a possibilidade de fazer o seu trabalho de maneira remota. Bora entender o que é que tá rolando? O que são essas tais férias silenciosas? Eu não sei, mas eu quero. Vem. Roda aí a vinheta. Olha só que interessante, hein? Me parece que profissionais que fazem trabalho remoto estão tirando férias silenciosa, de maneira por baixo dos panos, Sensacional. assim, sem os seus líderes saberem, e estão realizando seus trabalhos de verdadeiros paraísos, destinos turísticos. E aí surgiu, para denominar essa prática que vem acontecendo aí bastante, surgiu esse termo chamado Rushcation. Gente, que papo é esse? O que tá rolando, Andy? Eu acho que Olha. alguns invejosos vão dizer que é Rushcation, mas na verdade é Nowhere Office, não é? É Anywhere verdade. Office. Anywhere Anywhere Office, é Office. verdade. Mas aqui é o seguinte, né, gente? É mais uma das derivadas dessa conversa toda envolvendo trabalho remoto, em que a pessoa, sem avisar a empresa, em que a pessoa, sem combinar absolutamente nada com o chefe, pega o computador dela, põe na malinha e vai trabalhar de Paris, e vai trabalhar de Fernando de Noronha, Ai, entra das ali Maldivas. das Maldivas, né? E do onde ela quiser. E a polêmica é justamente essa. É certo? Não é certo? Pode? Não pode? É por isso que esse tema tá aqui, hoje sendo debatido no nosso podcast. Eu acho que a resposta mais básica, né? Vamos fugir do óbvio, né? Depende, né? Tem que combinar, tá? Mas eu acho que depende é uma resposta muito né? escorregadia. Muito em cima do muro. Muito, cara. Muito. Depende Sabe que demais, né? Eu acho que o problema não é nem... Quando a gente fala que vai trabalhar das Maldivas, ou de Noronha, ou de Paris, eu acho que talvez esse nem seja tanto o problema do... Como é que chama lá? Rushcation. O problema é quando eles acham que eu estou trabalhando e eu estou jogando bola lá embaixo. Então, assim, eu deixo o meu Teams ligado. Já vi até algumas técnicas interessantes de uns memes, né? Que você coloca um peso no teclado para ele ficar digitando e o Teams ficar com a sensação que você está trabalhando ali. Até porque tem sistemas de monitoramento, você tá né? brincando. É verdade. Tem sistemas de monitoramento nas Deus. empresas hoje do trabalho remoto, Aham. em que a cada X segundos ele tira uma foto, ou então ele fica monitorando ou rastreando o seu mouse, ou entendendo se o teclado está sendo apertado para garantir que você está ali isso aí. cumprindo a sua jornada, viu? Isso é super interessante. Eu acho que o problema não é nem aonde que você está Horrorizada. trabalhando. Porque você pode estar em Paris, lá num café, fazendo eu acho que a sociedade, a cultura do home office já aceitou. Onde você está? Eu estou em Paris, olha que bonita a Torre Eiffel. Mas vamos falar agora sobre as vendas. E aí você fica lá fazendo uma reunião atrás da outra. Acho que a sociedade aceitou. O duro é quando você dá aquela escapada. Quando você... 3 horas do teu dia, você vai para academia, depois você vai passear com o teu cachorro, faz almoços demorados, e aí você diminui a tua produtividade e teu tempo de serviço. Eu acho que esse é um ponto, né? Mas é que eu acho produtividade isso não tão tem a ver antigo, com o tempo, né? Que coisa antiga, né? Até porque a pessoa pode fazer Rushcation dentro do escritório. Muitos já esse é o fazem. A ponto. pessoa está dentro do É. escritório, fingindo que está trabalhando. Eu já vi memes sobre isso também. Então, assim, como fingir que você está trabalhando depois das 5
da tarde. Eu até conheci chegar uma às galera, 6. cara, que era craque no Alt Tab, né? Hoje em dia tem recursos mais tecnológicos para isso. Mas Alt Tab, quando você segura Alt no teclado e aperta com esse dedo do meio aqui, ó, que é o que vai alcançar direitinho no teclado. Você já fez bastante isso. O Alt Tab é assim, ó, você tá numa determinada tela. E aí você dá Alt Tab e você volta para um programa anterior que você tava, um uma Excel, tabela de Excel uma chata. tabela, qualquer coisa Você que lembra valha. do portal do Vírgula? Era um portal só de entretenimento, só tinha coisa, fotos, esporte, Aqui, e ó, tinha só. um botão antipânico. É mesmo? A hora que chegava teu chefe, você apertava um botão, ele abria uma planilha fake de Excel na tela. Olha só. Aí você fingia que estava concentrado e levou um susto. Gente, cara, eu sei que tá saindo um pouco do assunto e já a gente volta. Mas vocês me fizeram lembrar uma história tão constrangedora que eu vivi. Pelo amor de Deus, gente. Um dia eu passei atrás de um funcionário meu. Não quero nem Meu Deus. ver o que você vai falar. Nas suas indústrias. Que vergonha Tá bom. alheia. Isso aconteceu nas minhas empresas de materiais recicláveis. E eu passei na sala de logística, atrás do funcionário. Gente, cara, ele tava com um filme pornô aberto na tela do computador. Tava inspiradinho no meio do trabalho, tava Gente, cheio de energia. é sério. E eu fiz barulho, eu comecei a pisar mais forte, tossir, sabe? E ele Pra impávido. Continuava, numa boa. Gente, aquilo foi, juro, foi tão constrangedor. E bom, a gente sabe que, inclusive, exibir imagens, né, relacionadas a sexo explícito, inclusive é um assédio. Claro. Então, inclusive, eu fui vítima de assédio pelo meu funcionário, né, ali. Na hora eu nem me dei conta Isso é motivo de disso, justa né? causa, Justa inclusive, causa, né? Um monte de Sim, coisa. e foi o que acabou acontecendo. Não acabou sendo justa causa por várias questões ali, mas é claro que ele não continuou trabalhando com a gente, feito parentes. Vamos voltar às férias silenciosas. Estão rindo até agora. Eu sei, você tá imaginando a minha cara, né? Ó, Quando- tudo Saber, isso né? começou quando a gente falou de gente que faz rushcations dentro do escritório. Dentro do Então, escritório. era um rushcation forte ali, né? É verdade. Dentro do escritório. Mas, assim, o que eu queria trazer aqui de contribuição sobre isso, então, o fato é, muita gente está trabalhando, está saindo aí viajar pelo mundo, porque tem essa possibilidade, porque faz trabalho remoto e porque, evidentemente, de alguma maneira isso é permitido. Mas a pessoa não diz claramente para os seus líderes que está indo para um local distante, que está indo para um local de lazer e tudo mais. Mas eu fico pensando que essa implicância que começou a surgir com isso tem a ver com uma visão muito antiga que as pessoas têm de associar trabalho necessariamente a tempo, né? sofrimento. A sofrimento, mais do que a tempo. Então, assim, por que trabalho precisa ser associado a coisa chata, a sofrimento? Tem a origem da palavra, né? Trabalho também, que algumas pessoas dizem que vem de tripalium, que significa 3 paus, que era um instrumento de tortura e tudo mais. Parece que vem daí o nome trabalho. Então, assim, quando é que a gente vai desassociar trabalho de sofrimento? Quando é que a gente vai aprender a associar trabalho, atividade produtiva, atividade criativa, a bem-estar? Quando é que a gente vai entender que é possível ser produtiva também quando você está feliz, relaxado, né? Então, eu acho que um pouco dessa implicância com essas chamadas férias silenciosas vem daí. E também acho que se o colaborador, a colaboradora não está falando para a sua liderança que está indo para determinado lugar, um ponto turístico, para Aspen, enfim, um ponto turístico, é porque ele sabe que vai ter alguma resistência. Vocês não acham? Ah, com certeza. Eu dei uma lida até para conseguir formar um determinado ponto de vista. E é muito duro, porque a gente não tem respaldo legal. No final das contas, são as políticas das organizações que vão pautar isso. Muitas organizações que hoje atuam com o trabalho remoto dizem que, mesmo que para a pessoa acessar esse tipo de benefício, de trabalhar 100% home office... Eu não acho que é um benefício, Andy. Você acha? As pessoas que Eu atuam acho que é uma remotamente... modalidade. Eu acho que é uma modalidade, não um benefício. Tá certo. Né? As pessoas veem isso como um valor. Tem gente que quer isso para sua vida porque... Assim como né, tem gente que não quer.
Então não Concordo. acho que é benefício. Estamos na mesma página. Usei o termo talvez mais inapropriado para isso. Mas o fato é que as pessoas que trabalham e as empresas que têm esse tipo de política, muitas vezes estabelecem perímetros. Ou seja, você pode trabalhar remotamente, no entanto, você tem que estar a X tempo de deslocamento do escritório, porque se a gente tiver qualquer tipo de eventualidade, ou você precisar vir aqui para a gente fazer uma reunião ou participar de um evento, a gente está levando em conta que você vai levar X tempo de deslocamento. E eu me vali disso para formar a minha posição a respeito desse ponto. Tem problema a pessoa tá num determinado lugar, tá nas Maldivas, como a gente brincou e tá trabalhando de lá? Eu acho que não. Ponto número 1, porque ela precisa ser medida pela produtividade. Né? E ponto número 2 é que se a regra estiver clara e combinada, tá tudo certo. O que eu acho errado nessa história? É a pessoa aí, Ficar de boa. Quietinha, Ficar sem na falar miúda. nada pra ninguém. Simplesmente pegou, colocou o computador na malinha, foi, trabalhou lá num fundo branco. Aí, poxa, se eu não posso falar a respeito de alguma coisa, me parece um pouco estranho. Mas daí é aquilo que eu falei. É porque a relação entre o liderado e a liderança não tá legal, né? Ou porque o combinado não tá muito claro. Porque assim, se o liderado, se o colaborador, a colaboradora tá afim de fazer isso, por que não ter a liberdade de chegar e compartilhar com a sua liderança? Claro. Eu duvido que uma liderança, como a gente espera que seja a liderança das organizações hoje, uma liderança madura, uma liderança segura das orientações que dá para a sua equipe, eu duvido que ela iria se opor. Eu duvido, né? Agora, por exemplo, tem situações em que a gente tem questões de compliance. Então, você não pode abrir o computador. Se você trabalha num banco, você vai conectar numa rede Num café. pública, num café ou na piscina de um hotel. E você trabalha num banco, você está lidando com dados sensíveis de clientes. Pelo amor de Deus, isso afeta a segurança de toda uma organização. Sem dúvida. Aí não dá. Mas determinados tipos de trabalho, sem dúvida que dá. Qual que é o problema da pessoa estar num destino maravilhoso Nas Maldivas, escrevendo um texto, tendo a possibilidade de realizar a entrega que ela precisa realizar, dedicar, enfim, tempo de qualidade para aquela entrega, e na hora de sair à tarde para fazer uma caminhada, ela caminhar numa praia maravilhosa. Ou dar um mergulho entre uma reunião e outra. Dar um mergulho entre uma reunião e outra. Vocês não acham que ela vai, inclusive, alcançar um nível mais alto, de mais qualidade, de produtividade? Eu acho que o grande problema... Responde. Não gagueja. Não gagueja. Responde, não fuja da raia. Não fica em cima Tá do bom. muro. Eu acho que o que incomoda são os dogmas que a gente é formado. Nós somos formados por muitos dogmas. A nossa atual sociedade talvez esteja sendo a sociedade que mais vem quebrando dogmas. E existem dogmas relacionados ao trabalho. A gente cresceu com o dogma de você vai trabalhar 11 meses... Depois você pode descansar um mês, que leva o nome de férias. Você vai entrar cedo, vai sair tarde. Você vai entrar numa reunião atrás da outra. E quando você começa a tomar contato com determinados comportamentos que quebram esses dogmas, as pessoas começam a ficar sem saber como se posicionar, como enfrentar. Na dúvida é não. Na dúvida é não. Faz sentido você fazer uma reunião, dar um mergulho e depois voltar? Claro que não. O dogma diz que não. Você tem que ralar. Entra numa reunião atrás da outra, isso é produtividade, tem que sofrer, tem que ser sofrido. E vai. Então, quando você chega e questiona este dogma, você está questionando com a mesma ênfase que você questiona um pecado, um mandamento, uma lei. E isso, muitas vezes, na legislação brasileira, por exemplo, você tem uma ordem, né, para tomar uma decisão. Você tem a lei em primeiro lugar, depois você tem... Os costumes, claro. E os costumes ditam, inclusive, a decisão dos povos. Quando você tem um costume dentro de um ambiente de trabalho, ou mesmo no mundo corporativo, e se for assim, mas o que tem? Eu vou trabalhar lá de Noronha dentro da piscina, como um meme viralizou, né? Um chefe fazendo uma reunião de dentro da piscina. E aí ele fala assim, foi muito mais produtivo. Ele abriu uma porta perigosa, né? Porque nem todo mundo poderia trabalhar de piscina. Ele estava numa condição social discrepante frente à equipe. Mas ele trabalhou da piscina e disse, eu produzi melhor. É um dogma que ele está afrontando. Eu falei assim, jura mesmo trabalhar da piscina sem camisa? O dress code é um dogma.
Então, nós estamos vivendo e vamos ver cada vez mais questionamentos a respeito disso no ambiente de trabalho. Gente, isso me fez lembrar outra história. Eu tô com uma no gatilho aqui também. A minha é sobre dress code. No carnaval, eu fui num bloquinho na Rua Augusta. Adoro o centro de São Paulo. E aí, todo mundo fantasiado, né? São Paulo fica lindo, né? Cada ano que passa, São Paulo fica mais linda na época do carnaval. Todo mundo fantasiado e tal. E tinha um folião ali no meio, que ele tava com uma sainha de fadinha e uma asinha de fadinha. Só que ele tava com uma camisa social rosa, assim, de botão. Muito elegante a camisa, inclusive. E ele dançava pacas. E aí, eu fui perguntar pra ele, falei, brincando, né? Falei assim, essa camisa errou a fantasia aí, né? Brinquei com ele. Deu uma errada na fantasia, colocou a camisa, safadinha de camisa e tal, né? Safadinha de camisa. Safadinha. Aí ele falou assim, não, sabe o que é? Eu moro aqui na Augusta e eu tô de home office. Então eu dei só uma descidinha rápida. Tá vendo? Eu dei só uma descidinha rápida. E aí é só eu tirar a asinha. E a sainha ninguém vai ver mesmo. É só eu tirar a asinha, eu volto pra minha reunião. Achei aquilo o máximo. Comecei a puxar um coro. Virou Fadinha Limer. Então ficou Fadinha Limer no meio do bloquinho. E era isso. Então, isso era Hush Cashion? Em um certo ponto, talvez. Acho que sim. Agora... Ele deu uma descida pro bloco, gente. Só um pouquinho. Mas, gente, mas no trabalho a gente faz isso também. Faz. É um momento, sabe, que você precisa dar aquela esparecida e que você vai tomar um café, você vai bater um papo com alguém de um troço absolutamente nada a ver. E é nesses momentos que surgem ideias criativas, super legais. Eu só tô imaginando ele entrando na próxima reunião cheio de glitter. Tudo suado. Sabe que eu trabalhava com um camarada que ele tirava cochilos longos no banheiro, né? Logo mesmo? Depois do almoço, né? Era longos, assim, longos, uma hora. Significa uma hora. Uma hora e meia. Aí, uma ia hora. pro banheiro. Mas e se ele entrega muito mais que os outros nas outras horas? Você sabe Não que- julguem, Não julguem. Olha, e é interessante falar isso. Na nossa empresa lá de materiais recicláveis, a gente tem uma área de descanso para os trabalhadores, inclusive com redes. Tem um redário. Por quê? Porque depois do almoço é super importante para quem gosta, para quem deseja, fazer a famosa cesta, sonequinha, né? famosa sonequinha depois do almoço, principalmente para quem acorda muito cedo, para quem tem um trabalho com um dispêndio de energia física maior. Então é importante para dar aquela recuperada. Então lá na nossa empresa a galera dá uma deitada na rede, dá Se uma você cochilada. quiser colocar aqui também, eu acho que você vai ter apoiadores, viu, Amanda? Eu sou o primeiro a tirar... Mas na época da pandemia, Não, obviamente... mas fala do amigo que tirava meu cochilos amigo, ele longos. dormia, né? E, obviamente, a gente não tinha, naquela época, aquela plena noção se aquele sono era revigorante ou se era um vagabundo mesmo que estava com sono, né? A gente não sabia. O fato é que, quando descobriram isso, começaram as zoadas, né? O pessoal ia pro banheiro, apagava a luz, colocava uma lata de lixo bem na porta da baia, aí ele abria a porta, caía no lixo. Então, a gente acabou inibindo. Foi um bullying corporativo, naquela época não tinha esse nome, mas já era uma questão reprovável. Como é que você vai dormir? E eu tinha um outro amigo, inclusive, que dormia na frente do computador. Esse não era tão mal visto como aquele que ia dormir escondido. Mas ele só fechava os olhinhos assim? Não, isso? ele dormia. Virou meu chefe, inclusive, uma época. Ele dormia tanto que ele ficava na frente do computador, ele dava pescadas. E um dia ele se Mas quem entregou. nunca deu uma pescada? Mas ele não se importava, Andy. Eu acho que uma das questões do mundo corporativo é que nós vivemos algumas questões de que a gente às vezes simula aspectos para não afrontar determinados dogmas. Então assim, eu tô morrendo de sono. Mas eu não vou... Imagina que eu vou dormir aqui na frente de vocês e tá um cochilo de 15 minutos. Vocês conseguem conceber isso? No ambiente de trabalho? Não durante a gravação do podcast. Não durante. Por favor. Mas no ambiente de trabalho, eu falo assim, pessoal, desculpa, eu não dormi essa noite porque meu filho chorou a noite inteira. Eu preciso de uns 10 minutos quieto aqui, eu vou tirar um cochilo, tá? Trabalhem aí, qualquer coisa vocês me acordam. Aí eu paro e fico cochilando no ambiente de trabalho, numa seguradora, numa empresa de varejo. Você consegue conceber isso? Ué, Dá, mas cara. gente, hoje Mas eu acho muitas que empresas têm as suas salas de descompressão. Não, com eu queria dormir puffs aqui, e num tudo ambiente. mais. Não, se você quiser tirar um cochilo, você vai lá num puff, vai lá num... E por que não na minha mesa de trabalho? Mas eu acho que o ponto é mais Porque vai ser desconfortável, você não vai descansar. Não, é porque vai agredir as pessoas.
Porque as pessoas vão olhar e vão falar assim, como é que esse cara tá dormindo? Mas, Ele tá gente, recebendo para dormir? O horário de almoço costuma ser, o intervalo costuma ser de 1 hora. E a pessoa Sim. faz o que quiser com esse tempo, né? Quem fica 1 hora comendo? Não fica. Não é pra isso. Ah, não sei Porque quem você tá não trabalhando passa. presencialmente, tem deslocamento, né? Essas coisas todas. Sim, mas se você pede a comida no seu ambiente de trabalho, ou se tem a refeição no ambiente de trabalho, e você tem 1 hora de intervalo de almoço, você não fica comendo durante 1 Não, hora. eu Você vou vai comer comer 45. 15, 20, sei lá, meia hora no máximo. E os outros 30 eu durmo ali. E não pode dormir? Eu poderia, não poderia? Eu acho que poderia. Então, eu acho que é essa a pauta, Não gente. pode? Então, poderia. No ambiente de trabalho, eu acho que vai agredir um monte de gente. Não precisa ser na sala, na frente do computador, Mas por que gente. não? Então tá, então vamos fazer Vou assim. ficar quieto aqui. Vou ficar. Fim do Acordem. episódio. Me deixem sozinho aqui. Gente, Então mas acho que olha, não tem problema, pensando bem. eu acredito Até achei gostoso. Amor, que é cochilada, porra. esse o tipo de coisa que a gente tem que trazer pra pauta. Por que não? A gente tá tão acostumado com algumas coisas. Pra mim, acho que talvez a única questão seja, vamos jogar limpo nesse troço? Jogar limpo, Isso. Andy. Matou Boa. a charada, É, cara. porque, cara, eu tava há um mês atrás em férias. 1 semana só, não é? Férias. Férias. 1 semaninha, mas que é muito bom dar uma... Foi. Sim. Né? Foi bem irritante. Foi bem irritante. Foi mesmo? Foi, Me fala cara. mais a respeito disso. Sabe Quase por quê? fiquei sem fone. A felicidade que irrita os A outros, né? felicidade Me conta foi, mais Foi a quase um respeito disso. rasqueixo. Foi, quase um resqueixo. Porque a gente tava em umas reuniões, assim, difíceis, duronas. E aí, simplesmente, surgiu uma foto de uma cachoeira no nosso WhatsApp. Irritava. Felicidade Chama irrita. inveja. Uma semaninha muito revigorante. E eu fui pra um canto aqui do Brasil que se chama Chapada dos Veadeiros. É uma das chapadas brasileiras lindíssimos, né? Lindo. Lugares com mirantes, cachoeiras, muita natureza e etc. Que é o tipo de coisa que eu gosto de fazer. E aí eu tava num vilarejo muito pequenininho, assim. Sabe aqueles vilarejos de 4 mil, 3 mil pessoas? Sim. Que é base para alguns passeios que se faz lá naquela região. E eu parei lá com o guia que estava comigo, que estava me levando até um determinado ponto turístico, e tinha uma pessoa que estava no lugar que a gente parou para almoçar, com o notebook aberto, né, usando o Wi-Fi ali, né, da infraestrutura do lugar, em que da bermuda para baixo, né, da cintura para baixo, ela estava com roupa de aventura, e para cima ela estava de camisa. Tipo E Cid ela- Moreira, né? Que dizem. Tipo o Fadinha Limer. Tipo esse. E aí ela posicionou o computador de tal forma que o fundo era uma parede completamente neutra. Neutra. E ela tinha um grupo de pessoas que estava esperando por ela para acabar a reunião e fazer o determinado passeio. O guia tava do lado dela, Esperando. ali, né? Ó, vamos, né? A gente tem que sair com um grupo e não sei o quê. E eu confesso que eu olhei e o meu primeiro impacto foi criticar. Falei, olha, né? Tá vendo? Que sem vergonhice, tá enganando todo mundo. É. E eu acho que muitas vezes o nosso primeiro pensamento vai ser esse. E aí a gente tem que se forçar a pensar diferente. Mas pera lá, bicho, você tá entregando o que precisa entregar? É isso. Tá ótimo. Mas é um troço que precisa de disciplina, né, gente? Tem que mudar a cabeça, mudar a mentalidade. Mas é difícil, hein, Alberto? Uma das questões é assim. Eu julguei. Pois é, a gente vai julgar. Severamente. Porque a nossa cultura. Depois eu me arrependi. Mas pensa o seguinte: você acha que faz sentido eu começar a trabalhar das 8 e sair às 17, com 1 hora de almoço? Ter 44 horas semanais? Isso funcionou uma época onde você precisava, inclusive, do empregador observando a linha de produção do empregado. Ih, mas tem tanta empresa que acha que é assim, Que né? exato. O Fordismo era assim: eu vou te pagar, mas você não pode respirar. Você não pode se mexer. Por que você está conversando com o outro? Em muitas empresas, esse tipo de estrutura ainda acontece hoje, porque a gente criou essa lógica. Sabe por quê, Alberto? Porque a responsabilidade, ela não está localizada na pessoa que está trabalhando, que está realizando a atividade. É uma falha de É gestão, como né? se a responsabilidade fosse tirada daquela pessoa, porque ela não é capaz de ter a responsabilidade, Isso. a autorresponsabilidade. A responsabilidade fica apenas na liderança. Então, a única... o ser capaz de ser responsável dentro da organização é quem está na liderança. Quem não está na liderança não é capaz de ser responsável. Então, eu acho isso um baita erro. É uma Acho que a presunção gente de má fé. precisa, presunção de má fé. A gente precisa evoluir nisso. Porque A gente também há má precisa... fé, hein? Hã? Oi? Também há má Também fé. há má fé. Gente, mas assim, a má fé
em tudo na vida. Como tem gente boa e gente ruim em todos os setores, Verdade. em todos os aspectos da nossa vida. Tem bandido e tem gente boa o tempo todo. Agora, como é que eu estou trabalhando no meu processo seletivo para contratar pessoas confiáveis, responsáveis, protagonistas, que tenham accountability, né? Como é que esse líder está preparando essa equipe para realmente descrever corretamente qual é o trabalho que tem que ser feito, para dar ferramentas para que esse trabalho seja bem realizado? Então, assim, acho que são várias coisas que precisam ser avaliadas antes de fazer esse julgamento, né? Eu acho que é legal, sim, a pessoa ter a possibilidade de estar num lugar maravilhoso, paradisíaco, ela vai fazer o que ela tem que fazer e depois ela vai estar a um passo de Do fazer paraíso. a um passo do paraíso, a 2 passos do paraíso. A 2 passos do paraíso, Dois é verdade. passos, é. Sabe? Eu acho que isso pode ser mágico, pode ser incrível, pode ser inspirador e a gente precisa mudar definitivamente a nossa relação com o trabalho. Shaw Achor, como é o nome do livro O dele? Jeito Harvard de O Ser Jeito Feliz. Harvard de Ser Feliz, ele explica pra gente, né? Acabou o tempo em que a vida era dividida entre estudar, trabalhar e depois se aposentar e ser feliz. Pelo amor de Deus, a gente vai trabalhar o tempo todo, a gente vai estudar o tempo todo e a gente precisa ser feliz o tempo todo. Então tá tudo bem se eu precisar, de repente, usar um pouquinho do que seria o tempo da vida pessoal para fazer um trabalho urgente. Tá tudo bem. E aí, a hora que eu precisar dar uma fugida para estar num lugar que é legal, que é prazeroso para mim, tá tudo bem também. Exato. Entendeu? Ser mais leve, né? Transparência. Ai, Joga limpo. que maravilha, jogar limpo. Jogar limpo, é isso. Eu confesso que eu tô aprendendo ainda. Eu ainda divido os meus momentos que são de lazer e de trabalho. Mas eu vou aprender. Eu E acho que a vocês? gente tem muito a aprender com isso. Vocês conseguem fazer isso bem? De dividir as duas coisas? Eu acho que tem muita coisa que, inclusive, dogmas na minha cabeça. Por exemplo, eu não sei se é mania ou se é uma autorreprovação minha. Por exemplo, me incomoda trabalhar ouvindo música. Para mim, ouvir música é de lazer. Ou trabalhar com a televisão ligada. Eu já tentei isso. Trabalhar assistindo um jogo ou ver um filme ligado. Mas daí é uma questão de concentração, de uma preferência sua com relação à sua capacidade Ou de é culpa? foco. Eu acho que é mais culpa. Ah, é? Eu acho que talvez seja assim. Parece que... Culpadinho você. Eu me sinto às vezes culpado. Eu falei, não, eu não posso comer... Eu posso trabalhar Mas, comendo gente, chocolate. É que foi como a gente aprendeu. Foi como a gente aprendeu. É isso. Tripalium. A gente aprendeu desse jeito e agora a gente tá aqui junto com todo mundo que tá conosco nesse processo de Para mim foi reconstrução. muito difícil trabalhar em casa de bermuda. Eu me vestia para trabalhar de casa. Ô, gente, mas você sabe que isso é importante, viu? Então, mas esse botar uma negócio de calça, se se eu vestir. Mas, assim, tem inclusive estudos que falam que, assim, porque o cérebro da gente, ele faz todo tipo de leitura, né? Então, assim, se você tiver com um pijamão Aí não dá, deitado né? na cama, Não dá. assim, a sua capacidade de concentração, a sua capacidade de se dedicar a uma atividade de maneira Pode ser mais afetada. focada ali, pode ser afetada, sem dúvida. Então, a recomendação para quem faz home office é sim. Claro que não precisa ser um terno e gravata, Claro. mas uma roupa mais adequada, até para separar os momentos, A minha né? roupa de home office é moletom e camiseta. Você sabe que arrebentou de vender moletom durante a Super, pandemia, né? Super. Marcas que não existiam, hoje em dia são super conhecidas por causa desse processo. E viva o conforto, né? Viva o conforto. Porque é que a gente tem que trabalhar também com roupa apertada, com roupa desconfortável, com sapato de salto. Pelo amor de Deus! Não precisa. Vamos ser felizes, Quebrar né? dogmas, como o Alberto bem falou. Eu posso dar um recado para os nossos telespects? Você trabalha numa empresa que tem um dress code super desconectado com a realidade, começa a promover esse tipo de discussão lá dentro e usa a gente. Usa a nossa licença poética e fala, olha, eu Encaminha assisto... esse podcast. Encaminha esse boa. podcast e fala assim, ó, eu escuto uns malucos lá e uma maluca que estão propondo pra gente parar de usar terno e gravata aqui, usar essas roupas que não tem nada a ver, esse estilo, talvez o colete, né, que mais prejudica a imagem do que ajuda, num mundo onde as pessoas têm que se vestir delas mesmas. Então provoca essa discussão lá, o mundo está evoluindo, evolua também. É isso. Bom, resumindo, minha opinião.
Cara, nem chamaria de férias silenciosas. Sou totalmente a favor que as pessoas viajem para destinos paradisíacos se elas têm essa possibilidade de realizar sua atividade com responsabilidade, respeitando as regras da empresa, que elas viajem, que elas possam ir, mas sim que elas possam ter a liberdade, que elas construam essa relação com a sua liderança para poder contar para a liderança que sim, estou indo trabalhar das Maldivas. Isso aí. Eu recomendo. Mate as pessoas de inveja. Viaje também na maionese. É importante a gente jogar a caixa fora de vez em quando. Muito bom. Que papo gostoso, não? Boa. Aonde são suas próximas férias, Amanda Costa? Já sabe? Eu tô adorando essa ideia de Maldivas, hein? E você, já Andy? tá certo já, não? Não, acabei de inventar, imagina. É muito tempo no avião. Muito tempo. É verdade. Muito tempo no avião. Gente, vambora. Mas Bora, eu quero, vai. não posso mais falar das Maldivas? Pode. Me dá a impressão, pode ser inveja, mas me dá a impressão que aquele lugar que você chega, nunca fui, tá? É. Primeiro dia, nossa, que lindo. Segundo dia, continua sendo lindo. Terceiro dia, nossa, mas tá lindo igual os outros. Chatão você. Eu já tô mais perto da Malvinas do que das Maldivas. Beijo! Vambora, gente! Muito obrigada! Ativa aí o sininho, curte, compartilha, ajuda a gente a fazer essa conversa chegar em mais gente pra gente continuar contestando aí alguns dogmas das organizações. Vamos mudar, vamos crescer, vamos fazer diferente, vamos fazer o trabalho ser algo feliz pra gente também. Um beijo e até semana que vem. Tchau, É. tchau. Fui! Vou sair de férias. Tchau. Silenciosa? Silenciosa. Silêncio. Eu achei que não podia fazer barulho nas férias. Eu achei que era isso. Era silenciosa. Vamos ficar quietinho. Na miúda. Tá bom. Não deixa de ser. Tchau. Tchau!